Sejam todas bem-vindas. Quem vai ver depois, sejam bem-vindos. Eu resolvi fazer essa live, não é uma aula, eu vou trazer também um consciência, como sempre, eu não consigo não trazer, mas eu também quero mostrar a estrutura e eu quero contar a minha história, eu quero compartilhar um pouco de todo o processo também da construção do Além dos Limites. E eu não preparei nada, assim, um script, mas eu quero trazer para vocês, porque realmente eu tava ali num processo para fazer a divulgação da segunda edição agora, que vai ser mais voltada para dependência emocional, porque veio a demanda. O ano inteiro eu atendi muita gente esse ano, principalmente com tiragem e com terapia motivacional, tá sendo meus dois carros-chefes. Aí a pessoa começa na tiragem, depois vai para terapia motivacional. E eu tinha assim percebido um padrão de problemas que as pessoas estavam passando. E aí elas não conseguiam perceber, obviamente, porque elas não tiveram a consciência que eu tive, principalmente o ano passado, aquilo que eu percebi e que eu virei essa chave e eu criei Além dos Limites por causa disso. Que tinha completamente a ver com a autossabotagem, em primeiro lugar. Então, o que a gente chama da falta de permissão, né? Onde é que elas realmente se perdiam nesse lugar de não conseguir fazer dar certo a vida delas. E aí, o outro ponto, que é a segunda edição que eu vou trazer, que era a dependência emocional, também foi uma virada de chave que eu tive muito grande em outra mentoria que eu fiz, que eu vou comentar também, que foi também esse movimento, né, pra mim, assim, foi o que realmente deu resultado, porque eu passei uma vida fazendo curso. Eu já tô no processo de despertar, de desenvolvimento pessoal, já faz mais de 10 anos. Agora, para parar pra pensar que eu fiz meu aniversário, meu Deus, mais de 10 anos. Então, uma década aí, buscando conhecimento, buscando ferramenta, fazendo curso de formação como terapeuta, para expandir profissionalmente, porque a gente tem que estar estudando o tempo todo, e também cursos livres para o meu desenvolvimento pessoal. Quem já está me acompanhando faz um tempo, conhece meu trabalho, sabe que meu trabalho é profundo. Por quê? Porque eu não sou um mix de cursos apenas, eu tenho experiência na minha vida, eu aplico as ferramentas em mim, principalmente as que eu aplico nas pessoas, eu aplico em mim primeiro. É um processo de realmente renascimento, transformação, eu fazendo uma transformação muito grande, uma mudança muito grande na minha vida, para depois eu trazer isso para o mundo. E por isso que eu fico tão empolgada em trazer isso para o mundo, porque eu faço da minha vida um laboratório de experiências. E o Além dos Limites realmente tem sido um feito, meu maior feito até aqui, que eu sinto muito orgulho, porque foi um tempo recorde que eu transformei a minha vida a partir dessas ferramentas. Eu tava ali num padrão já de autossabotagem, que eu não sabia que era um padrão de autossabotagem há muito tempo. Eu tava ali há muito tempo tentando, tentando, e eu não conseguia ir, sabe? Sabe quando trava? Eu ficava que nem um carro brecando, assim, ficava vai, não vai, vai, não vai. Aí às vezes eu ia, acelerava, eu falava, agora vai, hein? Agora eu tô sentindo um negócio. Aí parava. Acontecia um acidente, passava um animal no meio da estrada. Era tipo essa analogia. E eu ficava indo, 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 não ia, ou eu ia e parava, eu voltava, parece que 10 passos. Então eu percebi um padrão, cara, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí, dentro dessa vasta busca que eu tenho de todas as ferramentas possíveis, porque eu sou universalista, então eu busquei nas religiões, né, que eu tenho bastante contato. Eu busquei na minha própria espiritualidade, com as minhas próprias ferramentas. Aí ia destravando, óbvio, todos os lugares que eu passei, todas as ferramentas, todos os cursos que eu fiz, foram peças do quebra-cabeça que foram chegando, me trouxeram cura, sim, me trouxeram resultado, sim, me trouxeram transformação, mas não destravava tudo. Sabe, aquele porra, que saco, não vai, cara. Tipo, abre isso aqui, ou a área especificamente que eu queria trabalhar, que era o financeiro profissional, principalmente o financeiro, eu ficava nisso. Então, eu fiquei nessa busca, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Tá, não é karma, que eu já trabalhei com as ferramentas, não é karma, não é maldição, não é magia, não é nada disso. Então, o que que é? E aí foi neste momento que eu, assim, decidi, dei um basta, falei, não dá, eu não vou ficar como vítima da minha própria vida, eu quero, né, tomar a posição, tomar as rédeas, ser protagonista da minha história, então vou fazer diferente, eu vou fazer isso acontecer. Foi assim que eu mudei o meu posicionamento, em primeiro lugar, e depois eu me movimentei para um lugar diferente. Eu cheguei, então, numa mentoria.
diferente. Olha, eu ficando com o meu cabelo no meu anel. Eu cheguei numa mentoria diferente de tudo que eu tinha achado antes. E aí, isso me virou muitas chaves, mas eu tive que colocar a mão na massa, né? Eu tive que entender que realmente não estava dando certo porque tinha alguma coisa no meu interno que não estava dando certo, que não estava liberando. E aí é aquele famoso que eu já atendi muita gente falando sobre isso. Eu percebi que a gente acaba, conscientemente a gente quer uma coisa, a gente fala que a gente quer, a gente pode criar, muitas vezes, quando a gente não tá muito no papel de vítima, a gente pode criar planos para fazer aquilo acontecer e realmente tentar realmente fazer acontecer. Temos vários perfis de pessoas, né? Tem gente que nem tenta porque já diz que não vai dar certo. Tem gente que até planeja, mas não tenta. E tem gente que tenta e realmente acontece alguma coisa que a pessoa não chega nesse resultado. Vamos dividir assim. Claro que tem mais grupos, mas vamos dividir que esses são os mais comuns, esses três grupos. Então, eu tava no. Às vezes, dependendo da situação, eu nem tentava, porque eu já sabia que não ia dar certo, depois de tanta frustração, né, das coisas que eu tentava não dava certo. E aí chegou um momento que eu virei aquela pessoa que eu tento, 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 não tava dando certo, então eu saí desse lugar. Eu já estive nos três grupos. Vamos ser sinceras, dependendo da área da nossa vida, às vezes a gente tá no primeiro, às vezes a gente tá no segundo, às vezes tá no terceiro, às vezes a gente oscila entre os três, e é isso. Mas o que que eu percebo? Que todos nós temos esse padrão porque a gente ignora que o nosso inconsciente tem um grande poder na nossa vida. Ao ponto de que o fato de você querer, de você planejar, de você tentar, de você não planejar, de você, independente de qual grupo você esteja, se no seu inconsciente você tem alguma coisa que bloqueia você conquistar aquilo, você não vai conseguir se movimentar para fazer aquilo. Você não vai conseguir o resultado, você sempre vai viver um quase. Então, por exemplo, uma questão que eu sentia muito, eu tinha muita dependência emocional com a minha mãe, especificamente. Eu tive também com algumas pessoas que eu me relacionei, enfim, com o irmão e tal, mas eu tinha muito com a minha mãe, especificamente, e a gente morava junto. E ela era a pessoa que eu sempre tentava ajudar em alguma questão, sempre assim, ajudava no sentido de eu queria que ela se movimentasse, eu queria que ela crescesse, e ela também estava frustrada com muitas questões na vida dela, e eu ficava basicamente dedicando a minha vida inconscientemente para fazer ela chegar em algum lugar, ao mesmo tempo que eu não estava conseguindo chegar em lugar nenhum. E aí as duas ficavam nesse espaço de eu não estou conseguindo, mas juntas, tipo assim, tamo na merda junto, entendeu? Então tá tudo certo. E só que chegou um ponto que eu já não aguentava mais, né? Porque se não tava fazendo acontecer, a pessoa não tá conseguindo destravar ali, não é minha responsabilidade. Então, comecei a virar essas chaves também de que eu tinha que me responsabilizar pela minha vida integralmente, parar de resolver o problema dos outros, parar de tentar fazer as pessoas realizarem os sonhos delas, porque isso estava me gastando uma energia. É claro que a gente pode apoiar, é claro que a gente pode fazer movimentos que facilitem se está no nosso alcance, é claro que a gente quer ver quem a gente ama crescendo, mas tanto com os acordos espirituais, quem já me acompanhou sabe, quanto nessas ferramentas que eu estou trazendo. A gente tem que virar essa chave que cada pessoa tem um caminho para fazer. Cada pessoa tem que fazer o próprio movimento, tem um destrave que ela precisa viver. A experiência dela tem que ser individual, independente se você tá do lado dela ou não. Tem que ser individual. Ela precisa fazer o processo. É aquele famoso, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que conseguiria, do que poderia carregar. Então, cada um tem as suas questões que precisa destravar sozinho e precisa fazer esse movimento, esse chamado tem que vir de dentro para fora. Tem até essa mensagem no oráculo terapêutico das cores espirituais. Então, ela especificamente, a gente chegou a essa conclusão que a gente não, tipo, a gente conversou, então é por isso, mas assim, a gente chegou a essa conclusão que a gente precisava se movimentar individualmente, porque a gente não estava se auxiliando, parecia que continuava travado. Em algum momento, a gente tinha que sair desse lugar. E esse sair desse lugar não é brigar, parar de falar com a pessoa, não é se afastar da pessoa, não é tirar a pessoa da sua vida. É internamente trabalhar onde é que esse emocional pega, né? Onde é que isso não tem essa permissão de fazer acontecer. E aí, essa virada de chave para mim foi na mentoria que eu fiz sobre dependência emocional. E aí, eu comecei a identificar o que seria dependência emocional. E eu comecei a identificar que eu tinha vários padrões, tanto emocionais, quanto padrões nos meus relacionamentos, quanto os padrões comportamentais, e eram esses meus pontos cegos, que tinham coisas que eu não estava percebendo de fato.
ou coisas que eu tava meio que fingindo que eu não tava vendo. Mas era justamente naquele ponto onde eu tinha resistência, onde eu não tinha explorado ainda, eram justamente aqueles projetos que eu não conseguia tirar do papel, ou que eu simplesmente ia engavetando, eram justamente aqueles movimentos que eu tinha que fazer e eu não conseguia fazer por algum motivo, que era essa minha autossabotagem, que ia mudar tudo. E eu falei, cara, aí eu comecei a atender gente assim também. Cara, o que que foi que você ainda não fez? Qual foi o problema que você ainda não pegou pra resolver? É isso. É aí é que tá. É justamente porque tem um porquê é inconsciente. Mas é ali que você está se sabotando, porque se você curar isso, se você dar esse limite, se você tirar esse projeto específico do papel, se você transformar isso, se você adicionar esse hábito na sua vida, você vai conseguir exatamente o que você quer. Ah, mas você está falando que eu não quero conseguir o que eu quero? Menos. Você quer e você não quer, porque é aquele papel do consciente e do inconsciente. Conscientemente você diz que você quer, mas inconscientemente você não pode. Porque você sabe que se você conseguir isso, vai acarretar em mudanças, tanto internas, que vão ser, na verdade, exigidas de você externamente, ou quanto internas quanto externas. Então, isso também vai afetar, inclusive, pessoas que você ama, pessoas que você considera importante. Então, você não poderia alcançar isso porque as consequências, a reverberação daquelas coisas que você realmente está querendo realizar. Vai gerar um impacto não só em você, não só na sua vida, mas nas pessoas ao seu redor. E às vezes você tá com pessoas que não apoiam esse teu projeto. Você tá com pessoas que não estão torcendo por você. Você tá com pessoas que, se você alcançar exatamente isso, você vai se diferenciar. Você vai ser a esquisitona, vai ser muito diferente para dentro daquele grupo especificamente. E nós, como seres humanos, nós somos muito sociais. A gente quer pertencer aos grupos que a gente faz parte. A gente quer pertencer não só de estar junto com essas pessoas, mas de realmente se encaixar, porque a gente tem semelhanças ali. E essas semelhanças nem sempre são positivas, às vezes são padrões, são bloqueios, às vezes são entraves. Então, eu sempre dou esse tipo de exemplo. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa obesa e eu nasci numa família obesa, onde todas as pessoas têm esse padrão de corpo, e eu quero emagrecer, eu posso fazer academia, eu posso fazer dieta. Eu posso fazer o que eu quiser, nossa, virar e mexe. Eu não vou conseguir emagrecer. Ou se eu emagrecer, eu vou engordar tudo de novo. Ou se eu emagrecer e não engordar tudo de novo, eu vou acabar tendo outro tipo de vício, vai ter outro tipo de em reverberação desse processo. Vamos dizer que todos nós somos obesos por questão genética, mas também a gente não se alimenta bem, aquele estereótipo, a gente é tudo sedentário e não se alimenta bem. Então, eu vou ter que alcançar algum outro tipo de vício, algum outro tipo de coisa que me deixe semelhante a esse grupo para que eu realmente continue pertencendo. Aí é esse ponto da falta de permissão, é esse ponto onde eu me saboto inconscientemente. Como é que eu vou ter plena consciência, literal consciência, de que eu não estou conseguindo emagrecer? Não é porque eu não tentei o suficiente, não é porque eu não estou fazendo dieta, não é porque eu, sei lá, não fiz bariátrica, não é porque eu não faço exercício, e sim porque as minhas relações têm esse tipo de impacto literal no meu corpo. É um impacto físico, é mental, psicológico, emocional e físico. Como é que eu vou virar essa chave? Como é que eu vou realmente perceber que isso acontece de verdade? Que é por isso que eu não consigo emagrecer. É isso que eu tô trabalhando lá no Além dos Limites. Principalmente essa parte do campo relacional e emocional, na segunda edição a gente vai aprofundar. Por que aprofundar? Porque na primeira edição a gente deu aquela pincelada, Letícia estava lá, sobre esse campo relacional e também sobre o segundo dia foi só sobre campo de padrões, né? Padrões emocionais, a estrutura do aprendizado. Então, como você entender que as suas emoções estão querendo te trazer algum tipo de aprendizado, que aprendizado é esse? Também vamos aprofundar. Mas a gente já deu uma pulada, uma mergulhada nesse espaço. Consegui sair desse grupo também virando essa chave. Então, é isso. É você perceber que a gente tem esse tipo de entrave que é inconsciente. Porque você não vai estar num dia a dia, pô, amiga, eu acabei de perceber que, sei lá, eu não consigo passar meu teto financeiro de R$ 3.000 porque o meu pai ganha R$ 3.000 e eu não posso ganhar mais do que ele.
Eu não posso emagrecer porque toda a minha família é obesa e se eu emagrecer eu vou me diferenciar. E não só isso. Eles vão me julgar, eles vão me criticar, eles vão me excluir do grupo, eles vão fazer movimentos de rejeição e eu não suporto a ideia de ser rejeitada. Eu preciso fazer parte desse grupo. Eu quero que eles me amem. E eu entendo, né, que amor é pertencer, amor é agradar, amor é ser validado, é receber aprovação. Então, concorda que não tem como? E aí você vai vendo que isso vai se aplicando em vários níveis da sua vida. Então, eu, particularmente, percebi que eu não poderia fazer mais dinheiro, porque fazer mais dinheiro significaria não morar mais com ninguém da minha família, pai, mãe. Seria eu conseguir finalmente algo que eu sempre quis, que era morar sozinha. E que eu sempre ficava, tipo, ia, voltava. Ou não conseguia realmente porque eu pensava assim, se eu sair, como é que essa mulher vai sobreviver emocionalmente? Ou qualquer coisa do tipo. Sempre acontecia alguma coisa. Esse é um padrão, que a gente, inclusive, trabalhou na lei dos limites. Sempre acontece alguma coisa. É o sempre, o nunca e o quase. Teve um amigo meu que fez a terapia, a formação de terapia multiprofissional, que ele falava, cara, toda vez que eu viajo, eu moro com a minha mãe, toda vez que eu viajo, toda vez que eu tô quase conseguindo a quantidade de dinheiro que eu defini, que eu preciso, o lastro, pra eu sair da casa da minha mãe, ela fica doente. Ela se machuca, ela sofre um acidente. Alguma coisa acontece. É incrível toda vez. É eu decidir. Eu não preciso nem fazer o movimento. Decisão. A gente falou muito sobre decisão na lei dos limites. Como a decisão move montanhas. E é eu decidir, acontece alguma coisa. Pra mim acontecia a mesma coisa, né? Eu sentia que eu não poderia viver a minha vida. Eu não tinha essa permissão de viver a minha vida. E eu não poderia deixar. A minha mãe, ela é saudável, maravilhosa. Enfim, completamente capaz, completamente disposta. Não é como se ela fosse debilitada, né? Como se ela tivesse algum problema pra fazer a vida dela acontecer. Pô, ela tava fazendo a vida dela acontecer antes de eu existir. Tava tudo ok, sabe? Ela já tava aqui há muito tempo antes de eu vir pro mundo, tava tudo certo. Mas a gente fica com essa ideia, que é completamente inconsciente, que a pessoa não vai conseguir sem a gente. E ela provavelmente tinha essa mesma sensação em relação a mim, por mais que eu sempre fosse dedicada, por mais que eu fizesse meu dinheiro, por mais que isso, por mais que aquilo. Então, eu virei essa chave. E aí, eu virei essa chave, inclusive, quando eu já não estava mais morando com ela, tá? Esse que foi a graça. Porque aconteceram movimentos, e aí, de repente, eu tava ali morando sem meus pais, e só que eu tava passando por outras situações, que dificuldades financeiras, tava tendo uma quantidade de clientes que não era muito legal pra mim, eu queria ter mais, eu não tava conseguindo, tava ficando frustrada profissionalmente, sendo que eu sabia que eu tinha capacidade, que eu realmente consigo contribuir com a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Não comecei ontem. Eu já tenho muitos depoimentos, eu já tenho muita gente que até hoje vem, caraca, tá, e não sei o quê, seja com uma terapia multidimensional, seja com uma mentoria, seja o que for. Seja com a terapia, psicoterapia holística, seja o que for. Então, outros cursos também, que não é o primeiro curso que eu estou lançando, que virou um curso, né? Mas que ficou nesse formato. Mentorias e mentorias, que não é de hoje. Então, eu já sabia que não era por falta de conhecimento, não era por falta de capacidade, não era por falta de disposição, não era por falta de fazer acontecer, mas não ia. A vida amorosa também. Mas aí é que tá, né? A vida amorosa que eu mais gosto de trabalhar. Foi o ponto que, pra mim, foi a dor que me virou, tanto no meu primeiro despertar, 10 anos atrás, quanto nessa pindaíba toda que eu tava vivendo. Foi depois de um término de um relacionamento que eu virei a chave. Falei, cara, agora já não tá bom isso aqui, o financeiro e o profissional. Eu não tô com o corpo que eu gostaria de ter. Minha saúde não tá lá aquelas coisas. Mas daí o amoroso ficou cagado também. Não, peraí. A gente sempre tem algum lugar que não, peraí, né? Pra mim é o financeiro. E aí o amoroso, do jeito que terminou, do jeito que aconteceu, num padrão muito específico, eu falei, não. Vamos olhar. E aí eu mergulhei, gente, um mês, assim, eu fiz um intensivão de terapia, um mês. Eu assisti todos os tipos de aula que vocês imaginarem para eu entender bloqueios, para eu entender, ler livro. Mas sabe, o intensivo, eu mal dormia, eu fiquei assim, vou ler tudo, vou fazer tudo. Me fala qual é a ferramenta, eu vou fazer. Por isso que eu gosto de cliente assim.
Consulente assim, que é o que eu mais amo, que eu fico assim, é esse tipo de consulente que eu escolho, é esse tipo de consulente que trabalha comigo até o final. É o que tá disposta a pôr a mão na massa, porque eu também sou assim. Como é que eu vou atrair e vou atender gente que quer, ai, eu sou a vítima eterna do mundo. Ai, porque eu quero que você resolva a minha vida. Ai, porque eu quero que uma sessão resolva a minha existência inteira. Minhas 50 mil vidas, eu quero que você resolva numa sessão de terapia. Ah, gente, não dá, né? Eu gosto de gente adulto, adulto da consciência, gente que assim, bota a mão na massa, gente que se responsabiliza, gente que sabe que terapeuta, mentora facilita a sua vida. Não vai te dar as respostas beijadas, não vai fazer o caminho por você. Eu dou as ferramentas, eu mostro o caminho, mas quem tem que caminhar é você, quem tem que aplicar é você. Pronto, isso é uma coisa óbvia, mas por incrível que pareça, tem gente que não entende isso. E quer ficar na vítima eterna e interna também, mas tá tudo bem, tá tudo certo, só que não é consulente pra mim. E aí, depois que eu fiz esse movimento, eu comecei a perceber isso. Ok, eu tenho dependência com a minha mãe, eu tenho esse padrão de começar as coisas e não terminar, eu tenho esse padrão de deixar de lado os projetos que eu, no fundo, sei que vão mudar a vida das pessoas e que vão mudar a minha vida. Eu não posso emagrecer porque eu estou me protegendo enquanto mulher. Eu fui virando esses padrões. Isso tudo eu ensino além dos limites. Esses tipos de bloqueios. Nossa, então é por isso, os porquês. Então é por isso, é por isso, é por isso. Não, eu vou utilizar as ferramentas. E aí eu comecei a utilizar as ferramentas, tanto para trabalhar o campo relacional. Então, com cada uma dessas pessoas que eu percebi que eu não poderia ir mais longe, que eu não poderia me expandir, eu não poderia conseguir essas coisas, porque essas pessoas seriam afetadas, porque essas pessoas iam me julgar, porque essas pessoas iam me criticar, essas pessoas iam achar ruim, essas pessoas iam fazer comentários. Eu tinha medo inconscientemente desses comentários, de como essas pessoas iam me rejeitar, muito possivelmente, se eu fizesse esses feitos, se eu realmente conseguisse essas conquistas. Se eu realmente fosse feliz no amor, eu não tenho referência de gente feliz no amor na minha família. Então, pronto, eu tô quebrando o padrão. Ah, se eu emagrecer, como é que eu vou me proteger? Obviamente, inconscientemente, eu pensava dos traumas, das questões, principalmente enquanto mulher, que eu tive muitos históricos de assédio, né? Enfim. Não posso falar aqui, porque senão vai cortar depois na gravação. Mas vocês entenderam. Então, como é que eu vou conseguir isso? E se eu for bem financeiramente, eu tenho certeza que os meus pais vão ser afetados inconscientemente por isso. Vai mexer com outras questões deles. Então, como é que eu vou fazer isso? No profissional, eu já tenho um tipo de carreira que é muito diferente do tradicional. Eu já estou quebrando barreiras e padrões porque eu sou a pessoa da minha família que não tá assim. Tem gente empreendedor? Tem, mas são profissões tradicionais, sabe? São profissões, sei lá, vende bateria, outro é agrônomo, é banqueiro, é não sei o quê, faz consultoria para a empresa, consultoria empresarial. A minha mãe é contadora. Então, até as pessoas autônomas, elas estão dentro dessa linha, né? Não estão como uma terapeuta integrativa, uma mentora de desenvolvimento pessoal. Então, eu naturalmente já sou uma pessoa que vim quebrando padrão só de existir. Com sexualidade, com corte de cabelo, com várias outras coisas. Eu sou diferentona. Então, isso já é assustador pra caramba. E aí, você começar a fazer outros movimentos na sua vida prática, real, enquanto adulta, me causava muito medo. E aí, o medo é uma coisa que a gente desmistificou lá no Além dos Limites, que não vem pra paralisar, não pode te paralisar. E eu trago a ferramenta para você utilizar, para você racionalizar esse medo no sentido melhor da palavra, saudavelmente, não é para você não sentir o medo, muito pelo contrário, você vai sentir, vai acolher, vai ver que mensagem ele tá te trazendo, mas para você realmente sair desse lugar onde o medo te domina. Por isso que a ferramenta, inclusive, eu vou mostrar para vocês, é desempoderando os seus medos. Então, quem vai empoderar-se é você. E você vai tirar o medo que está tendo um poder maior do que você, do que o seu sonho, do que o seu problema, do que a resolução do seu problema. Você vai tirar ele desse pedestal, vai botar ele na cadeirinha e falar: baixa a bola, eu reconheço você, mas assim, eu vou lidar com você de uma forma diferente.
assim como suas outras emoções, seus outros sentimentos. Eu trago a ferramenta no medo porque ele é o que a gente é mais comum. É medo de dar certo, é medo de dar errado, é medo de ter dinheiro, é medo de não ter dinheiro, é medo de ser feliz no amor, é medo de não ser feliz no amor, é medo de ficar sozinha, é medo de ter um relacionamento e não dar conta, é medo de repetir padrão, é medo de ficar sem dinheiro. Gente, é medo, 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 é medo de emagrecer. Às vezes os medos eles são racionais. Às vezes você tem o medo de ser assaltada porque você foi assaltada. A gente também trabalha com eles. Tem como a gente mudar esse medo. Aí, às vezes, você tem medo de ser traída porque os seus pais foram traíram um ao outro, né? Ou foram traídos, enfim, de outras formas que não é só de forma romântica. Aí você tem medo de ser traída dentro de uma empresa. Aí hoje em dia, esse medo tá dominando, porque você quer ter uma empresa, você quer ter um sócio, mas você não pode ter esse sócio, porque inconscientemente você tem aquilo vibrando. Medo de ser traída, medo de ser roubada, porque aconteceu com seus pais. Aí você tá repetindo esse ciclo. Então, são esses medos, tanto racionais quanto irracionais, eles existem, eles estão aí. A gente trabalha ali dentro. E eu percebi muitos medos, inclusive lá no Além dos Limites eu mostrei uma ferramenta, um exemplo meu de como eu trabalhei esses medos, como eu construí esse protocolo e como eu apliquei esse protocolo. Vou trazer mais isso profundamente também, nas aulas. Desculpa, nas outras aulas. Mas o ponto é esse, é a gente trabalhar esses conceitos, trabalhar esses processos. Então, eu fui descobrindo, eu fiz uma lista de medos e eu fui falando, ó, vou macetar todos eles. Eu vou lidar com eles, vou transmutar, vou fazer diferente, vou fazer isso acontecer. E também fui trabalhando essas minhas relações onde eu entendi que eu inconscientemente me parava. Eu não poderia ir mais longe porque essas relações seriam afetadas. Essas pessoas reagiriam de uma forma que, para mim, eu não saberia lidar. O que não necessariamente é verdade, mas exige coragem de fazer esse movimento. Então, a partir daí, aplicando essas ferramentas, eu vi a diferença, eu vi um destrave e eu fiquei extremamente empolgada. Eu falei, isso aqui não pode ficar só para mim. Eu vou ter que desenvolver, eu vou ter que criar as ferramentas, o curso inteiro eu montei, tá? As ferramentas eu montei, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E, como eu falei, isso não vai ficar na gravação do YouTube porque direitos autorais, né? Segurança, então quem entrar vai ter esse acesso. Mas a questão é que eu fui montando isso assim de forma autêntica mesmo, fui nesse desenvolvimento. E aí quis trazer esse Além dos Limites porque eu falei, cara, isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas, porque se tá fazendo na minha, vai fazer. E a partir daí, gente, eu emagreci 10 quilos. Eu realmente agora eu tô faturando 4, 5 vezes mais e vamos além. Amém? Que assim seja. Eu terminei sim o relacionamento, foi o relacionamento que não era bom pra mim e eu não tava conseguindo terminar. Foi a partir desse processo de começar a me empoderar que eu consegui terminar esse relacionamento. E isso abriu muito as minhas portas, assim, as portas da minha vida, as minhas portas ficam estranhas, abriu as portas da minha vida, abriu muito minha expansão, a minha mente e me trouxe muitas curas, inclusive já foi uma quebra de padrão, porque se eu continuasse naquele relacionamento, eu ia continuar repetindo um padrão de relacionamento que tinha dependência emocional e que me desempoderava. Então eu percebi isso, foi difícil, mas eu consegui. Um profissional também, eu expandi muito do ano passado para cá, porque ano passado foi um ano bem desafiador para mim em vários sentidos, e ao mesmo tempo foi gratificante porque eu fui quebrando com força, né? Foi desafiador alguns padrões, porque eu não tinha essas ferramentas ainda que eu tô trazendo para vocês. E aí, com certeza, assim, até metade desse ano, por exemplo, eu já atendi 100 vezes mais pessoas. Fiz mais 100 atendimentos só até metade do ano, assim, eu devo ter feito umas 200 sessões só até metade desse ano. E ano passado eu podia contar no dedo, acho que eu fiz uns 50 atendimentos no ano inteiro. Nem isso, acho que até metade disso, eu não consigo nem saber, porque eu estava basicamente assim, com poucos clientes. Eu tinha clientes que sempre vêm e tal, mas não vinha gente nova, não fazia esse movimento. Eu também comentei isso lá no final no Além dos Limites, comentei com as meninas. Então, gente, o profissional foi. Eu também aderi, eu contei hoje nos stories, né? Eu sempre tive uma dificuldade, tem os 4 pilares, né? Pilar espiritual, mental, emocional e físico material, lá dos acordos espirituais. Ensino profundamente sobre eles. Beleza. Quem fez a tiragem?
e tá assistindo já sabe como é que funciona, porque eu dou uma palhinha quando a gente faz a tiragem com o oráculo. É o quem fez a terapia, enfim. É, mas enfim, tem esses quatro. Para mim, uma dificuldade de outras vidas que eu trago já era o físico material. Então, questões de financeiro sempre foram muito desafiadoras para mim, sempre até ano passado, né? E ainda tem outros padrões e tal, mas superamos isso com essas ferramentas. É, e sem amoroso também, tal, mas o físico material, no sentido de cuidados com o corpo físico, no sentido de exercício físico, para mim sempre foram muito difíceis. E aí eu fiquei a vida inteira tentando aderir a fazer academia, coisas do tipo, e eu não conseguia, de forma alguma. E aí eu fui percebendo outros medos, eu fui percebendo tudo isso que eu tô falando pra vocês, onde é que eu não poderia me permitir aderir a esse tipo de autocuidado nesse nível, porque eu me cuido espiritualmente, eu me cuido mentalmente, eu me cuido emocionalmente, mas o físico, o material, a alimentação, eu já tinha conseguido mudar no passado. Estava me alimentando extremamente melhor, né? Tendo mais consciência com aquilo que eu estava colocando no meu corpo, todas aquelas coisas, comendo mais frutas, verduras, aquele clichê, né? Ano passado eu já consegui mudar isso. Bebendo mais água, tudo bonitinho, que faz muita diferença. Autocuidado, amor próprio também no físico material, gente. Pô, são todos pilares. Mas ainda faltava o exercício físico, que foi um ano que, por mais que eu tivesse mudado a minha alimentação, eu estava muito sedentária, porque eu estava trabalhando muito para compensar essa falta de clientes para mim. Eu tava tendo clientes, mas não suficientemente para mim, né? Então eu tava fazendo outros movimentos para conseguir, obviamente, me sustentar e tava muito difícil para mim, foi realmente muito desafiador. E aí eu não tinha tempo também. Eu tava morando no meio do nada, no meio do fim do mundo, que eu tinha saído na época de Curitiba, que é a minha cidade natal, tava morando na cidade da minha família, tava isolada de todo mundo, tava num relacionamento à distância. Era muito difícil. Era uma pessoa que tinha transtorno, inclusive de humor. Era muito difícil, estava passando por muitas questões ao mesmo tempo. E aí eu não conseguia ter tempo nem energia para eu fazer exercício físico. E aí, tipo, aquela realidade eu vi, cara, nessa configuração de realidade que eu tô, eu não vou conseguir mudar minha vida. Eu vou ter que fazer movimentos mais ousados. A partir dessa compreensão toda que eu tô falando para vocês, dessa consciência, eu apliquei, eu criei o Além dos Limites, continuei aplicando em mim as ferramentas que eu trago. Todos esses movimentos, eu mudei não só de casa, mas eu mudei de estado. Eu realizei um sonho que eu tô morando na praia hoje em dia, num lugar que é com praia, que fazia 10 anos que eu queria voltar a morar aqui. E aí, pra mim, foi um super feito. Eu consegui realizar esse sonho sem eu nem ter planejado, porque foi realmente muito na doida. E realmente sustentar esse sonho, que eu também ensino como sustentar esse sonho. Eu consegui fazer esse movimento, aí eu consegui quebrar também vários padrões, estabelecer limites, inclusive com os meus pais, porque eles interferiam. Eles acham que não, mas eles interferiam de certa forma na minha vida e outras pessoas que também interferiram muito na minha vida por falta de limites, por causa dessa dependência, eu também consegui me posicionar. Eu comecei a realmente me empoderar. As pessoas, inclusive, vivem falando, né, que a minha aparência tá muito diferente, que eu tô mais bonita, que eu tô mais isso. Gente, realmente, porque a energia muda e também os hábitos mudaram. Então, hoje em dia, eu consegui, inclusive, como eu estava contando, aderir aos exercícios físicos na minha vida. Não só a questão de musculação, que foi uma coisa que eu nunca consegui fazer. Nunca consegui fazer. Como eu falei na story, eu fugia como o diabo foge da cruz. Eu não conseguia. De forma alguma, eu não tinha consistência. Eu morei anos num prédio que tinha academiazinha de prédio, gente. Que não era pouca coisa, não. Dava tudo pra fazer ali. Tinha uns negócios pra malhar braço, bonitinho, tinha os pezinhos. Eu não conseguia. Eu tentava fazer, parava em 2 semanas. Não consegui. Agora já faz 3 meses que eu tô fazendo, tô malhando, consegui aderir. Isso pra mim, pode, para vocês pode ser pouco, mas pra mim, que eu sei qual é o histórico, a minha dificuldade, isso é muito grandioso. Principalmente porque a cuidado eu faço não é pela minha aparência. É claro que é bom ficar gostosa mais, né, gente? Ficar mais gostosa, musculosadinha. A gente gosta de ver o corpo mudando, né? No espelho, ficar mais bonita de biquíni, cada um nos seus conceitos de biquíni, do que seria bonito ficar bonito de biquíni, né? Mas essa não é a questão, não é por aparência, é realmente para cuidar do meu corpo.
né? A gente vai envelhecendo, né, gente? Fiz aniversário agora. A gente tem que conservar o nosso corpinho lindo. Então, para mim é um grande motivo de orgulho mesmo. E aí, minha vida virou 360 graus mesmo, né? Eu cortei muitas relações que estavam ali só por ganhos, né? Essas pessoas estavam ali porque eu estava constantemente ajudando elas. E elas não faziam nada por mim. Elas não estavam ali, elas estavam por interesse, elas não estavam ali porque realmente era genuíno uma troca. E essa virada de chave é óbvio que exige muita coragem, é por isso que nem todo mundo faz. É muito mais fácil ficar na merda, que é quentinha, ou não. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, é muito mais fácil ficar reclamando que os seus problemas são esses, que as situações se repetem. É óbvio que é muito mais fácil. Você quer o fácil, quer o levezinho, quer o continuar o confortávelzinho, então obviamente não entre no além dos limites, porque ali é mão na massa e você vai ser desconfortável pra cacete. Você vai ter que olhar para questões que você de repente passou vida sem olhar, né? E não é fácil. Então, mas vale a pena. É aquele negócio, qual que é o preço de você continuar tendo a vida que você odeia, muitas vezes, que você não gosta, e qual esse preço tá ok pra você? Você tem um preço que você tá pagando. Agora, qual que seria o preço de você mudar a sua vida? E, tipo, o quanto isso impactar não só a sua vida, né? Porque até quando você tá dando limites pra alguém, você também tá impactando a vida daquela pessoa, porque muitas vezes ela tem o aprendizado de receber limites. E aí, enquanto você não dá os limites, ela não recebe os limites e ninguém tá evoluindo. Você já parou pra pensar nisso? Então, sempre é um processo de a gente estar o tempo todo impactando a vida do outro, mas até onde isso é saudável? Até onde isso realmente acontece num processo de que é impacto como consequência e é impacto de interferência. O quanto a gente naturalizou uns aos outros ficarem interferindo na vida, né? Tipo, ao ponto assim, você não pode escolher uma roupa sozinha sem pedir a opinião da fulana. Ou você vai mudar de emprego porque alguém comentou daquele emprego. Ou você nem vai tentar realizar um sonho porque falaram que não vai dar certo, que aquilo não dá dinheiro. Isso tudo, às vezes, são comentários que a gente não para pensar o quanto está impactando a sua decisão ou a falta dela. A sua decisão ou a falta de ação em direção àquilo. Então, a gente se importa muito com o que os outros pensam da gente e da nossa vida. E a gente não está muitas vezes disposto a segurar o tranco, né? A sustentar. Tipo, eu quero fazer isso. Meu coração tá mandando eu fazer isso. Aí vem minha namorada falar que não é pra eu fazer isso. Mas eu quero fazer isso. É o meu sonho. Não, não importa o que essa pessoa diz, não é óbvio, ai, não importa o que todo mundo diz, gente. Eu não ligo o que a minha namorada diz, não é isso. É mais no sentido de maduro mesmo. Tipo, eu quero fazer essa viagem, a minha namorada não quer que eu faça. Poxa, que pena, eu quero fazer essa viagem, é o meu sonho desde criança. Eu vou deixar de fazer isso porque a minha namorada não quer? Da mesma coisa, pais. A gente tem esse impacto com pais. Você quer fazer uma profissão e todo mundo é médico na sua família e você quer ser, sei lá, surfista. E esse é o seu sonho, ser surfista. E aí você não vai fazer porque todo mundo é médico, então você é obrigado a ser médico porque seus pais falaram que você precisa ser médico. Entendeu? São esse tipo de interferência que eu tô falando. Isso não, a gente naturalizou, mas não é normal, não é saudável, não é assim que funciona. Então, para você realmente viver a vida dos seus sonhos, para você viver uma vida que é coerente e assim, você acorda feliz vivendo, você se orgulha daquilo que você está fazendo, você vai precisar sim ter muita coragem. Coragem de desagradar os outros, coragem de não ter aprovação, coragem de não ter validação, coragem de dar limites nessas pessoas, né? E falar, olha, até aqui você pode ir, aqui não é da sua conta. Independente que seja, pai, mãe, filho, papagaio, tio, irmão, vizinho, não importa quem seja. Namorada, namorado, marido, não importa. A gente precisa aprender a fazer esses movimentos. E esses movimentos são de empoderamento e são empoderadores. Eu tive que fazê-los. E sim, teve todas as mudanças que eu fiz. Tem a ver com o campo emocional que eu trabalhei, com as ferramentas que eu coloquei. Tem a ver com eu ter feito por onde, ter planejado, ter mudado de atitude, de comportamento, de hábito. Tem a ver. Mérito todo meu. Mas também tem a ver com os limites e o posicionamento que eu tive que mudar dentro das minhas relações. E é por isso que está tendo segunda edição ao vivo de mentoria só sobre esse campo relacional e emocional do Além dos Limites, porque eu senti que eu precisava de um campo muito maior para aprofundar nisso.
A gente tem ferramentas pensando, trabalhando internamente no primeiro lugar, depois a gente vai trabalhar esse campo relacional. E aí a gente que precisa. E aí, gente, deixa eu beber água, né? Porque, pelo amor de Deus, nem respirei para falar tudo isso. Eu vou me enfocar. E aí a gente precisa prestar atenção. Eu já vou finalizar. Daqui a pouco eu vou mostrar os cadernos de exercício para vocês. A gente tem que prestar atenção que o ponto da autossabotagem é justamente esse, é a gente compreender que é isso, eu tenho um movimento direto, consciente, mas o meu inconsciente ele tem muito mais poder. Ele tem mais poder do que você imagina, entendeu? Ele sempre vai ser mais forte que você, não interessa o que você quer conscientemente. Não interessa o que você diz querer. Esse inconsciente tem tanto poder que não é só o seu comportamento, a sua reação, o seu campo emocional que ele mexe. Ele vai mexer também com as situações que você cria para aquilo não dar certo. Por exemplo, quem de vocês, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, por exemplo, não quer ir numa festa, vamos dizer assim. Ah, você não quer ir numa festa, você combinou com a sua amiga que você ia, e aí, porque ela pediu, falou, poxa, vamos, não sei o quê, e você não queria ir, você não estava muito afim. Mas você vai mesmo assim. E aí, inconscientemente, você fica quase que torcendo. Eu quero que dê errado, cara. Alguma coisa precisa acontecer para eu não ir. Por favor, me dá uma justificativa, uma desculpa, Deus. É quase se fosse assim. E aí, realmente acontece alguma coisa. Magicamente acontece alguma coisa. E aí você fala, pô, eu não vou poder ir. Que pena. Olha. Isso aqui é grande o suficiente para ser uma justificativa. Então, assim, não vou poder, não vou estar podendo. Desculpa aí. Isso acontece. Tenho certeza que aconteceu. Da mesma forma, quando você quer alguma coisa, mas inconscientemente você não pode, vai acontecer. E você vai ainda utilizar isso como desculpa, tá vendo? Não era para ser, tá vendo? Queria fazer essa viagem dos meus sonhos, meu filho ficou doente. Não era para ser, deve ser Deus me livrando de alguma coisa, entendeu? Sabe? Não era para ser mesmo. E sempre vai acontecer realmente diante de um movimento. Antes, você vai realizar uma coisa, vai acontecer outra. Você está quase realizando, vai acontecer outra. Você vai guardar dinheiro para comprar uma moto. Quando você estiver quase conseguindo alcançar aquele lastro, vai acontecer alguma coisa que você vai ter que gastar, às vezes, o exato valor que você estava guardando. E você fala, cara, eu não acredito nisso. São coisas que não têm explicação lógica. Não é possível estar acontecendo um negócio desse. É esse processo de autossabotagem que a gente está falando, que é inconsciente. Ao ponto que sim, cria situações. E a gente entender isso faz com que a gente não se deixe parar e saiba também, eu ensino isso, e vou ensinar mais agora a lidar para que isso não trave mesmo, para que você não desista, não te traga esse desânimo, você não procrastine e tantas outras coisas. Então, essa resistência e essa autossabotagem são reais. Percebam esses dois pontos. Onde é que você resiste? Aquele momento que você está procrastinando fazer. Pode ter certeza que isso vai mudar a sua vida e você não vai poder mudar a sua vida, porque isso vai ocasionar alguma coisa, vai impactar alguém, vai te exigir algum movimento que você não está disposta a fazer ainda. Da mesma forma, esse ponto aqui da autossabotagem. O que é que não está dando certo? O que é que quase deu certo? O que que deu errado depois deu certo? O que é que deu certo depois deu errado? Todos esses pontos aqui, vamos aprofundar, porque realmente tem o porquê. E o porquê está em você. As cartas podem trazer, mas não está em nenhum outro lugar aqui do universo, está dentro de você. E tem ferramenta para virar isso. Entendendo, vocês vão lidar de uma forma diferente. Agora eu vou mostrar para vocês verem. Tá dando para. Sim? Aqui, ó. Aqui a gente está dentro da plataforma, tá? Então vocês vão ter acesso aqui ao dia um que foi a gravação, né? Depois eu vou colocar aulas mesmo, mas o ponto aqui é ser o intensivão. Quem participou, Letícia estava lá, recebeu também esses vídeos, a gravação. Já tem os materiais que eu quero que vocês entrem para vocês verem. Né, aqui o começo a gente está falando sobre o problema, tem explicações dentro do caderno de exercício também, então tá muito mais aprofundado ainda do que quem fez no ao vivo, porque quem fez no ao vivo não recebeu o caderno de exercício, né? Eu falei, gente, olha, eu acho que só vou poder oferecer os slides. Eles conseguiram, né, obviamente, fazer os exercícios normais, porque eu explico, etc. Trouxe nos slides as perguntas, só que elas tiveram que anotar. Não tiveram aqui, assim, bonitinho, mastigado para o que vocês estão tendo, não. E aí tem o desvendando o problema.
onde a gente também tá falando sobre os processos. Eu dividi, depois eu vou colocar tudo. Aqui, no segundo dia, a gente trabalhou, como eu falei, os medos, tem as ferramentas, também os bloqueios emocionais. Eu trouxe questões dos apoios espirituais aqui também. E aqui, por último, ai, eu não sei nem qual que é a minha aula favorita, mas essa aqui foi tão especial, esse último dia dos sonhos. Eu fiquei tão emocionada. A gente tem o plano de ação para o problema e o plano de ação contra o medo. Eu vou mostrar para vocês um spoiler deles, é, aqui, ó, do começo. Então, essa foi a estrutura, né, que eu tô trazendo. Eu vou trazer mais protocolos, vou trazer mais aulas. E também na segunda edição é em formato de mentoria, mas a gente vai ter também protocolo, como eu falei, porque esse campo relacional é importante e vocês vão saber como mudar isso. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. E meninos, né? Não sei se quem vai assistir depois também estará por aí. É, Eu espero realmente que vocês tenham entendido esses pontos, tenham virado os chaves com esses pontos que eu trouxe. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Se quiserem saber mais profundamente sobre a estrutura do curso, Lê já tá lá, né? Mas, Gelândia, se você quiser, é só você entrar em contato comigo, tá? A gente passa todas as informações profundas ali, o link vocês já têm, enfim, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário pra gente sair ali? Ah, eu que agradeço. Um beijo e eu espero ver vocês lá, hein? Vai ser muito foda, principalmente o evento ao vivo. Tá incrível. A Letícia tá lá na segunda edição também, né, Lê? Arrasa.